Amém? Então vamos à Bíblia, meus irmãos. Vamos abri-la em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Eu quero fazer mais uma mensagem com o tema: Deus só conta com quem tem uma fé genuína. Deus só pode contar com quem tem uma fé genuína. E quem é que tem uma fé genuína? Os eleitos, os seus filhos, aqueles que ele predestinou em amor. Hebreus capítulo 11, versículo 7. E o texto diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor agora. Santo Deus, aqui estamos nós mais uma vez nesse santuário, nesse templo, onde a tua igreja se congrega, onde o teu povo se reúne para ministrar louvor ao teu nome, adoração ao Senhor, onde a tua igreja se reúne para ser ensinado pelo teu Espírito, para aprender de ti. E é aqui que nós ouvimos a tua voz. E é a tua voz que nos ensina, é a tua voz que nos encoraja, é a tua voz que nos capacita, para que nós possamos te servir da maneira que o Senhor quer ser servido, para que nós possamos viver a vida da maneira que o Senhor quer que nós a vivamos. E que nessa noite, meu Deus, nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra, compreender um pouco mais acerca da verdadeira fé, para que nós vivamos a nossa fé não como o mundo a tem vivido, uma fé só de palavras, uma fé só da boca para fora, mas que nós vivamos uma fé com obras, uma fé com atitudes, porque a tua palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. Ah, Senhor Jesus Cristo, usa-me mais uma vez, meu Deus, nessa noite. Dá-me a sabedoria, a inspiração, a capacidade para que eu possa anunciar as boas novas do reino, para que eu possa proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua igreja cresça dia após dia, meu Deus, e através dela o teu nome seja engrandecido. Eu te peço assim, porque a minha suficiência vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, eu disse aqui num dos cultos passados que Deus sempre conta com pessoas que têm uma fé genuína, uma fé verdadeira. Mas Deus sempre conta com pessoas que têm uma fé genuína, uma fé verdadeira, para quê? Para cumprir os seus propósitos, para fazer as suas profecias se cumprirem, para cumprir as suas promessas, para levar adiante os seus planos, para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus conta com a gente. Quem é que vai evangelizar? Quem é que vai buscar lá fora aqueles que ainda estão mortos em delitos e pecados? Se não formos nós, tem que ser a gente. Então, mas só vai fazer isso quem tem uma fé verdadeira. Quando eu digo uma fé verdadeira, é gente que tem uma fé de atitudes, gente que prioriza a vontade de Deus na sua vida, em detrimento de qualquer uma outra coisa. É aquela pessoa que está pronta a obedecer a Deus, não importa os riscos, não importa os sacrifícios, mesmo que ela venha colocar em risco a sua reputação, mesmo que ela venha colocar em risco a sua segurança pessoal,
mesmo que ela fique contra todos, mas ela obedece a Deus. Nós vimos aqui o exemplo de Maria e José, que foi um exemplo maravilhoso de gente que tem fé genuína, gente que é obediente, gente que corre todos os riscos possíveis e imagináveis, mas obedece a Deus e prova que crê. Hoje nós vamos ver esse exemplo aqui de Noé, que é maravilhoso. O texto diz que pela fé, leia outra vez Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído, como José e Maria também foram instruídos divinamente, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Quer dizer que pela fé naquilo que Deus falou, pela fé naquilo que Deus instruiu, pela fé na palavra, pela fé no poder, Noé foi construir uma arca. Agora, o que é interessante no exemplo deste homem aqui, é que ele não tinha a mínima ideia do que era chover. Ainda não tinha chovido sobre a terra. Mas pelo simples fato de Deus dizer, você vai construir uma arca, porque vai chover, ele foi lá e construiu a arca, sem saber o que era chover. Não é uma coisa impressionante? Não questionou Deus, não disse, mas o que é chuva? O que significa chover? O que vai acontecer com a chuva? Não, Deus diz, constrói uma arca, está aqui, vai ser dessa maneira. Eu queria que você abrisse em 2 de Pedro, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3 em diante. Olha como Pedro fala uma coisa interessante aqui. Ele diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Quer dizer, cobrando o cumprimento da promessa. Cadê esse Jesus que não volta? Cadê esse Jesus que não vem nunca? Vocês crentes dizem que crê na volta de Jesus. Pessoal, nos últimos tempos vai haver gente assim. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, o que eu quero mostrar para você aqui, e que Deus quer que você entenda, é que o dilúvio não foi uma brincadeirinha. O dilúvio foi uma coisa extremamente séria. Foi tão sério, mas tão sério, que Deus tratou com Noé diretamente e com a maior seriedade possível. Trata diretamente com esse homem. Deus anuncia, ele se prepara para o dilúvio, ele coloca em prática tudo aquilo que Deus determinou, simplesmente pela fé. Lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 6, marque aí na sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 6, versículo 9 em diante. Encontraram? Gênesis é fácil, né? Primeiro livro. Não tem dificuldade. Então vou ler. Do versículo 9 em diante. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi destruir toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca
de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Versículo 15. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo, um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Ou seja, você não vai correr atrás deles, eles virão a ti. Isso mostra o quê? Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Aí versículo 21. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Versículo 22. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Noé foi absolutamente obediente a Deus. Tudo que Deus mandou Noé fazer, Noé fez. E aqui tem uma lição importante, irmão. Toda pessoa que quer ter uma vida vitoriosa, que quer ter uma vida bem-sucedida, que quer ver Deus se manifestar em seu favor sempre, tem que se mirar no exemplo da construção da arca. Tudo, irmão Agostinho, planejado, tudo projetado, tudo executado com a perfeição absoluta. O desenho que se tem hoje da arca, porque já se encontrou a arca no alto do Monte Ararat, era em forma de um caixão, só que um caixão muito grande. Era a forma da arca. Não era um navio com esses design moderno que nós conhecemos. Não, ele mandou fazer uma arca. Deus não mandou ele construir um transatlântico moderno para as pessoas ficarem admirando. Que beleza, que arquitetura, que beleza. Como a gente admira os navios modernos, né? Não, mandou fazer uma arca, porque o objetivo da arca qual era? Era manter vivo 2 de cada espécie dos animais que haviam sobre a terra. Então o objetivo era que ele construísse alguma coisa que flutuasse. Porque Deus disse, olha, vai chover, as águas vão subir, vai cobrir tudo que existe na terra, você constrói essa arca. Olha as dimensões da arca aqui. 300 côvados de comprimento. Você sabe quanto representa 300 côvados de comprimento? Na nossa medida. 133 metros e meio. O comprimento da arca, 133 metros e meio. Aí ele diz, 50 de largura, né? Quanto é que dá 50 de largura, pastor? 22 metros e alguns quebradinhos. E 13 metros de altura. As dimensões gigantescas. Esse seria o tamanho da arca. Agora você já imaginou Deus chegar para você e pedir para você executar um projeto desse? E depender de você? O objetivo qual era aqui? Que ela flutuasse. A arca que Noé construiu tinha um volume de aproximadamente 40.500 metros cúbicos. 40.500 metros cúbicos. O peso bruto da arca, calculado pelos engenheiros navais nos tempos de hoje, pegando essas medidas que a Bíblia apresenta, era de 14.000 toneladas, capaz de transportar em deslocamento 20.000 toneladas. Uma coisa gigantesca. O problema é que as pessoas não têm noção do tamanho da arca. Quando se fala em arca, as pessoas pensam que era uma coisinha pequenininha, um barquinho. Não. Foi uma coisa gigantesca. Você vê, a altura da arca é o equivalente, irmãos,
a um edifício de 7 andares. 7 andares. Altura. Sendo cada andar o equivalente a 200 metros quadrados por andar. Uma coisa muito grande. A arca era 1,5 vezes o tamanho de um campo de futebol desses oficiais. 1,5 vezes. Você sabe, dava para transportar dentro da arca 3.970 Corsa. Automóvel da General Motors, aquele Corsinha. 3.970 automóveis Corsa. Dava para levar dentro da arca 125 mil animais do tamanho de uma ovelha. Pastor, e como é que coube o elefante? Com aquele tamanhão, aquela girafa com um pescoção. Ele pegou filhotes, irmão. Porque até hoje, quando se transporta animais, se transporta o quê? Filhotes. Eram filhotes que eles colocou dentro da arca. Agora você vê, existe no mundo hoje cerca de 18 mil espécies de animais terrestres vivos nos dias de hoje. Se fosse tomar 2 de cada espécie e 7 de cada espécie, como Deus ordenou a Noé aqui, o total não chegaria a 50 mil animais. Tinha espaço para 125 mil. Não é fantástico isso aqui? Sobraria espaço, então, suficiente para ele armazenar alimentos que desse para manter durante um ano ele e todos os animais que Deus mandou ir até ele e colocar dentro da arca. Amém? Os estudiosos que entendem de engenharia naval dizem que pelas medidas aqui, pelo peso, 2 andares da arca ficavam abaixo da linha d'água, o que significa que eram 2 compartimentos enormes numa temperatura muito fria, porque a temperatura do oceano é uma temperatura fria, né? Agora você imagina, irmãos, Noé teve que aprender a construir a arca, e não apenas construir uma arca, mas construir bem feita, fazer uma coisa bem feita, fazer aquilo que Deus mandou com excelência. Por isso, a mensagem que Deus está mandando para nós nessa noite é que quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, Ele nos chama para que a gente faça bem feito. Faça bem feito com excelência. Pastor, e quando a gente não sabe fazer, aprende. Aprende a fazer. Porque as pessoas dão muita desculpa, né? Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não tenho condição de fazer aquilo. Não, eu não sei fazer isso. Você já imaginou os cálculos que esse homem aqui teve que fazer? Ele teve que aprender, porque Noé não sabia nada disso. Noé era fazendeiro, Noé era agricultor, ele não era engenheiro naval. Agora imagine se Deus dissesse assim: Noé, eu vou começar o dilúvio, e ele dissesse assim: Deus, espera aí, vai começar o dilúvio, um momento aí, Deus, ainda falta colocar um pedaço de madeira aqui, olha, o 3º andar não está pronto ainda, não deu tempo, eu me preocupei com outras coisas, esqueci de ir lá na madeira, comprar madeira, trazer, não mande chuva agora. Como é que seria? Né, dona Jô? Ou então, imagine a arca já navegando, já flutuando nas águas. Aí vem um dos filhos de Noé, Sem, e disse assim: papai, o senhor calafetou a arca bem direitinho? O senhor teve o cuidado de calafetar todas as junções das madeiras? Ele disse assim: olha, Sem, eu acho que sim. Se a minha cabeça não falha, eu acho que eu tive o cuidado de calafetar todos. E o filho dele disse assim: pois eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Está começando a entrar água na arca. Está entrando água que não acaba mais. O senhor esqueceu em algum lugar de calafetar. Não é assim que muita gente faz as coisas para Deus? Com relaxamento, com desleixo. Ai, sim. Ai, eu esqueci de calafetar esse lado. Eu pensei que tinha calafetado tudo. Esse lado aí passou batido, eu me esqueci. Sabe o que acontecia? A arca afundava. Todo o projeto de Deus ia por água abaixo. O profeta Jeremias,
Abra aí na tua Bíblia, Jeremias, capítulo 48. Capítulo 48, versículo 10. Olha o que Deus fala através deste profeta. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Vou ler. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Deu para você entender? Deus falando. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem muita gente que se diz cristão hoje, que diz que tem fé, que diz que está pronto a obedecer a Deus, que se Deus tivesse dado a essa pessoa o projeto de fazer a arca, não ia fazer nenhum barquinho. Imagine uma arca. Esse pessoal que falta culto, esse pessoal que não consegue nem obedecer o mínimo, imagine fazer uma arca. Porque às vezes as pessoas pensam, irmão, que Deus disse: Noé, constrói a arca, as dimensões são essas. Aí em 24 horas ele construiu a arca. Coisa simples, fácil, não exigiu esforço, não exigiu sacrifício. Não foi assim não, senhor. Este homem aqui trabalhou duro, muito duro. Ele adquiriu madeira, ele cortou madeira, ele serrou, ele fez, ele refez, até chegar ao fim e concluir um projeto grandioso. Amém? Só para você ter ideia da grandeza, a nível de comparação, você sabe que a arca foi construída 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos antes. A arca tinha 133 metros de comprimento. Muito bem. A caravela de Pedro Álvares Cabral, você sabe qual era o comprimento da caravela? 30 metros. Se fosse usar a caravela para a arca, ela ia ser um barquinho salva-vida. Pendura a caravela aí na lateral da arca. Se houver uma emergência, usa. Seria um barquinho salva-vida, irmãos. Olha a grandeza disso aqui. O primeiro navio a ser construído no mundo, maior do que a arca, tinha 211 metros. Você sabe há quanto tempo ele foi construído? Há 150 anos atrás. Há 150 anos atrás, irmão Agostinho. 150 metros. É uma coisa impressionante. Por isso que Deus deu as dimensões, tudo. Ela tinha em cima uma abertura de 0,5 metro. Essa abertura em cima servia como ventilação e servia para penetrar luz, né? Então, ela foi dividida em 3 pavimentos. O primeiro, o segundo, o terceiro. Como eu disse ainda há pouco, os estudiosos da construção naval já fizeram cálculos e eles afirmam que 2 pavimentos da arca ficavam abaixo da linha d'água. Abaixo da linha d'água. E tem um porquê disso aí. Como é que Deus é sábio, como é que Deus faz tudo planejado, porque Ele sabe o que está fazendo. Outra hora nós vamos falar porquê disso aqui. Então, irmãos, tudo que Deus manda que a gente faça, se nós somos dele, nós fazemos. Não damos desculpa, não fugimos da responsabilidade, fazemos tudo direitinho conforme o nosso Deus manda. Porque se nós não fizermos isso, nós não somos servos dele. Nós estamos enganando a nós mesmos. Enganando a nós mesmos. Viu que nós estávamos conversando hoje à tarde, irmã Salete? Mas deixa eu voltar aqui em Gênesis 6. Volte aí você também. Gênesis 6. Versículo 14. Vamos ler de novo o versículo 14. Olha, tudo que Deus manda fazer, Deus dá as prescrições corretas. Não altere, não diminua, faça tudo como Deus manda. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Deu um tipo de madeira. Essa madeira que Deus determinou para Noé era uma madeira extremamente resistente à água. Antigamente, nos Estados Unidos da América, eles costumavam construir as caixas d'água
com essa madeira aqui de cipreste. Existem caixas d'água ainda hoje nos Estados Unidos que foram construídas com essa madeira e já tem mais de 200 anos de construção e nem sinal da madeira querer apodrecer. 200 anos. A arca só precisou navegar durante um ano. Amém, irmãos? Outra coisa interessante é que os engenheiros navais, analisando todos esses dados que a Bíblia nos apresenta, das dimensões da arca, fizeram um estudo em computador e chegaram à conclusão que a arca não podia afundar. Ela não tinha como emborcar. Tudo isso projetado por quem? Deus. Isso, ela podia vir a água que fosse, podia vir a onda que viesse, ela podia fazer isso, mas não emborcava nem afundava. Tudo planejado por Deus. Outra coisa interessante é que a arca tinha que ser um gigantesco navio, onde ele ia poder manter todos esses animais que Deus determinou dentro da arca pelo período de pelo menos um ano. Porque foi o tempo que durou o dilúvio, né? Foi o tempo do dilúvio. Você já imaginou aí na sua cabeça, se Noé tivesse dito, não, eu vou construir esse negócio aqui, mas madeira de cipreste não. Para que isso? Eu vou usar aquela outra madeira ali, que é mais baratinha, mais simples. Dá para 2 meses na água. O que tinha acontecido se o dilúvio durou um ano? Afundava. Há uma passagem na Bíblia Sagrada que eu acho muito interessante. O profeta Eliseu chama um dos reis e disse assim: você está vendo aquela janela voltada para Damasco? Estou vendo. Pois comece a pegar flechas e atirar através daquela janela. O rei estava com a aljava cheia de flecha. Pegou a primeira, atirou. Esperou, a flecha foi, pimba, se enfincou na terra. Pegou a segunda, esticou bastante, aí a flecha foi. Pegou a terceira, ele olhou assim, caramba, 3 está bom. Já estou com meu braço cansado de tanto esticar o arco e soltar a flecha. Aí parou na terceira. Aí o profeta ficou profundamente triste e até irado e disse ao rei assim: por que o senhor parou? Por que o senhor só lançou 3 flechas? Por que você fez isso? Olha, se você tivesse continuado lançando flecha, se você tivesse lançado mais de 10 flechas, Deus iria destruir todos os teus inimigos. Será que às vezes a gente não faz exatamente isso? Olha, como você lançou só 3 flechas, você só vai ter 3 vitórias sobre eles. E o número dos teus inimigos são muito maiores do que isso. É isso que a gente tem que tirar de lição. Por isso que eu digo, imagine se Noé tivesse feito o trabalho de construir a arca pela lei do menor esforço, pela lei do menor tempo necessário, como a grande maioria das pessoas fazem. Querem sempre fazer pela lei do menor esforço. Irmão, dá para o irmão vir aqui na igreja? Estou precisando que o irmão faça alguma coisa. Dá. Quando é que você pode? Pode vir amanhã? Amanhã é segunda. Pastor, não dá para ser terça, 7 da noite? Porque o cara vem para o seminário. Ele não quer fazer um sacrifício de vir num dia que não tenha atividades na igreja. Dá para o irmão vir? Ele quer vir, mas no dia que ele já vem naturalmente à igreja. Lei do menor esforço, lei do menor tempo necessário. Mas Noé era um homem extremamente sábio, extremamente trabalhador. Noé não era um preguiçoso. Por isso que em Provérbios, capítulo 19, versículo 24, o sábio Salomão diz assim: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. O preguiçoso mete a mão na comida, mas não quer ter nem o trabalho de levar a comida à boca. Vai ser preguiçoso assim no inferno. Ele poderia dizer assim: o preguiçoso quer servir a Deus,
mas não quer ter o trabalho de frequentar cultos. Quer servir a Deus, mas quer servir a Deus pela lei do menor esforço. O preguiçoso, ele quer ser um diácono da igreja, mas ele não quer trabalhar na obra, ele quer ser diácono só no nome. Irmão Agostinho, não tem um monte de gente assim? Tem um monte de gente assim. Diferente deste homem. Este homem, irmão, fez o melhor para Deus. Ele se doou por inteiro para Deus. Olha, tem muita gente na chamada obra de Deus que diz que aquilo que ele está fazendo é para a glória de Deus, mas faz de qualquer jeito, faz de qualquer maneira. Quer fazer parte do coro de louvor da igreja, grupo de louvor, mas não quer vir ensaiar os sábados. Não quer ter o trabalho de ensaiar um hino novo. Às vezes o pastor Éricles, né? Estou fazendo uma me fugiu a palavra. Uma comparação, um exercício de comparação. Não estou dizendo que isso acontece, não. Imagina o pastor Éricles dizer: olha, irmãos, tem esse hino novo, vocês levem para casa, ouçam bastante, decore a letra, a melodia, e chegar no dia do ensaio: eu não tive tempo, não deu para fazer. Então, chega no dia de cantar no culto, sai tudo errado, ninguém conhece letra. Muitas vezes as pessoas querem assim. Quer fazer parte do coral, mas não quer se sacrificar. Quer fazer a obra de Deus relaxadamente. E o pior é que quando você exorta a pessoa, quando você chama a atenção da pessoa, porque está fazendo errado, está fazendo relaxadamente. Não, pastor, fica tranquilo, Deus está no controle. O irmão quer cantar, não ensaiou, chega na hora, eita, nem lembro mais da letra. Fica calado, boca fechada. Aí você: irmão, você ficou calado, você não cantou nada. Não, porque eu não tive tempo de ensaiar, mas Deus está no controle, aleluia. Não, pastor, eu não cantei, mas olha, o importante é que eu fiz para a glória de Deus. Para a glória de Deus dessa maneira? Para a glória de Deus mal feito? Não, só se for para a glória do Deus com D minúsculo, o Deus Baal. Irmãos, o nosso Deus, ele é glorificado pelas coisas boas que eu faço. Deus é glorificado por aquilo que eu faço para ele, com perfeição, com excelência, com denodo. Deus não é glorificado pelas coisas erradas que eu faço. Deus não é glorificado pelas coisas mal feitas que eu executo. Mas não é mesmo. Como a igreja de Jesus está cheio de gente assim, faz de qualquer jeito, faz de qualquer maneira, e diz: não, mas o importante é que eu fiz para a glória de Deus. Não, senhor, se você fizesse para a glória de Deus, você teria feito como Noé fez. Um homem extremamente cauteloso em relação a tudo que Deus mandou ele fazer. Quando esse homem construiu a arca, ele caprichou nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E aí eu sou obrigado a fazer uma pergunta para vocês. Como é que você tem servido a Deus? Como é que você tem trabalhado nos projetos que Deus coloca na tua vida para você desenvolver? Quando Deus requer de você alguma coisa, como é que você faz? Você faz com excelência? E não é só na igreja não, isso é na tua vida de uma maneira geral. Como é que são as tuas notas, os jovens da igreja, você que estuda, como é que são as tuas notas lá no colégio, lá na faculdade? Porque faculdade e colégio, se você está cursando na faculdade, está cursando no colégio, isso é projeto de Deus na tua vida. Pastor, olha, esse ano que passou aí, passei no fim da fila, fui o último, no rabo do cometa, viu, pastor? Mas foi para a glória de Deus. Para a glória de Deus? Que para a glória de Deus é essa? Para a glória de Deus, se você tivesse passado com excelência, um dos primeiros da classe, recebeu uma placa da escola, por ser um aluno estudioso, um aluno competente. Dessa maneira não é para a glória de Deus. Como eu conheço gente que diz assim: o Jesus que eu sirvo é nota 10. O cara: é nota 10 o Jesus que você serve? Mas a nota que eu dou à tua frequência na igreja é 0.
É zero, meu irmão. O Jesus que eu sirvo é maravilhoso, é 10. Pois é, mas o teu desempenho como servo de Deus, a nota que eu te dou é 2. 2, Jesus é 10, mas a tua nota é 2. Então, cuidado com isso aqui, ó. Todos nós que somos de Deus, devemos ter um padrão para a nossa vida, como esse padrão que Noé tinha. Quando ele assumiu a missão, o compromisso de construir a arca, esse homem aqui se prontificou a fazer uma arca. Ele não se prontificou a fazer uma jangada. Ele disse, caramba, 300 côvados de comprimento, isso é muito grande. Ele disse, não, eu vou fazer uma jangadinha dessas pequenininhas aqui. Não, ele fez dentro daquilo que Deus estava exigindo. Ele fez o melhor, ele deu tudo de si. Fez uma arca extraordinária. Um senhor navio, só não tinha a beleza dos navios modernos. Tudo feito com excelência, tudo feito no capricho. Você quer ver uma coisa? Você tem uma ideia disso? Com toda a tecnologia que existe hoje no mundo na construção naval, há poucos anos atrás o Brasil comemorou 500 anos do descobrimento. Aí o governo brasileiro contratou um grupo de engenheiros navais e disse, eu quero que construa uma caravela, uma réplica da caravela de Noé. 30 metros só de comprimento, hein? De Noé, de Cabral. Fizeram uma réplica. Aí chegou no dia da comemoração, foram para Salvador, na Bahia, e todo mundo aguardando, olha, vai vir a caravela, vai chegar, afundou. Que vexame, meu irmão. Tem coisa que só no Brasil mesmo, né, cara? Todo mundo esperando. Com toda a tecnologia de hoje, né? O cara, 3.000 anos antes de Cristo, faz uma arca gigantesca, comporta todo aquele mundo de animais lá dentro e permanece flutuando sobre as águas durante 1 ano. Amém, irmãos? Pastor Carlos, mas Noé deve ter tido a necessidade de contratar empregados, porque ele sozinho não ia. Sim, eu até acredito que tenha tido que contratar. Pastor, mas para contratar gente, ele teve que pagar, ele teve que gastar dinheiro, ele teve que arcar com a mão de obra. Sem dúvida nenhuma que sim. Noé bancou todos os trabalhadores que foi necessário ele contratar para ajudá-lo nesse projeto. Ele contratou. Então, irmãos, esse projeto aqui que Deus trouxe para a vida de Noé, exigia de Noé o quê? Toda a atenção, toda a dedicação, todo o seu esforço, todo o seu sacrifício, toda a capacidade mental e intelectual. Ele se concentrou totalmente naquilo que Deus estava colocando na mão dele. E sabe o que eu acho ainda mais espetacular, mais maravilhoso? É que Noé fez tudo isso para enfrentar algo que ele não conhecia. Ele não conhecia. Porque normalmente, irmãos, Deus pede para a gente fazer coisas que outras pessoas já estão fazendo. Deus pede para você ser um diácono, aí você se mira no que já é diácono, no que é que um diácono que trabalha para Deus com excelência faz. Você já vê o exemplo ali. Você já está consciente daquilo que Deus quer que você faça, porque já tem outros fazendo. Você vê os exemplos dos outros, nós vemos os exemplos dos outros. Agora imagine Deus falando para Noé: Noé, chegou o dia, olha, eu vou fazer chover. Hoje a gente sabe o que é chuva. Todo mundo sabe o que é chuva. Noé não sabia. Noé não sabia o que era chuva. Então, mais uma vez eu pergunto: como é que você tem desenvolvido o projeto de vida que Deus colocou nas suas mãos? Como é que você tem desenvolvido? Como Noé, com excelência, ou tem feito relaxadamente? Você tem feito com qualidade? Você tem feito com excelência? Você tem feito com dedicação, com atenção, com esforço, com sacrifício? Ou você é daqueles que vai empurrando com a barriga?
Empurra com a barriga. Como a maioria dos pastores fazem. Quer ser pastor, quer pregar a palavra, mas empurra com a barriga, faz de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. Ouça as pregações nos rádios. Liga a televisão e vê essa pastorzada que ocupa horário na televisão. Vê as mensagens que esses homens pregam. Não pregam, eles contam histórias. São contadores de história. O pastor tem que se dedicar. O pastor tem uma missão ímpar. Você pensa que é fácil chegar no altar da igreja e trazer uma mensagem? Você pensa que cai pronto do céu, empacotado, é só desempacotar e pregar? Não. Requer tempo, requer dedicação, requer toda a sua atenção voltada para aquilo. Senão não sai. Amém? E eu quero terminar dizendo para você o seguinte. O nosso irmão Noé, ele recebeu de Deus a informação do tamanho da arca. Deus disse a Noé, olha, o tamanho da arca vai ser isso aqui. Você tem espaço aqui para colocar os animais. Você tem espaço para colocar todo o alimento necessário para você sobreviver durante o tempo que durar o dilúvio. Coloca tudo que você precisa para sobreviver dentro da arca. Noé colocou. O que ele tinha, ele colocou. Às vezes nós temos um péssimo hábito de dizer, Senhor, eu não tenho nada. Estou sem nada. Aí Deus diz assim, o que é que você tem nas tuas mãos? O que é que você possui? Não, eu só tenho esse punhadozinho de farinha e esse pouquinho de azeite na panela. Pois é o que eu te dei. Mas se você confiar em mim, se você colocar a tua fé em ação, não vai te acabar o azeite da panela nem a farinha da botija. Ou a farinha da panela ou o azeite da botija. Eu fico imaginando Noé conversando com Deus, né? Senhor, vai precisar de muita comida. Eu não vou ter condições de fazer isso. Noé, faz o que eu te mando. Senhor, vai dar muito trabalho. Quanto tempo eu vou durar? Não importa. Faça, dê o melhor de você, dure o tempo que tiver que durar. Você sabe quanto tempo demorou para construir a arca? Quantos anos demorou? 120 anos. 120 anos. Já imaginou lá no céu Noé e Moisés batendo um papo? André, vamos imaginar isso aqui. Aí Noé vira para Moisés, rapaz, Moisés, me diz uma coisa, como é que você só com um cajadozinho daquele na mão conseguiu destruir todo aquele exército de Faraó? Um cajadozinho, um pedaço de madeira, meu irmão, e tu detonou o maior exército da face da terra, tu detonou o exército de Faraó. Como é que foi isso, rapaz? Conta para mim como é que Deus fez, conta para mim, eu estou curioso para saber. Aí Moisés diz assim, Noé, eu também estou curioso para saber, como é que você acreditou que ia chover? Se você não sabia o que era a chuva? Se na tua época, homem, macho velho, como diz o cearense, se na tua época nunca havia chovido, como é que você acreditou nisso? Como é que você confiou nisso? Como é que você conseguiu construir uma arca tão gigantesca? Como é que você fez? Irmãos, esses homens foram homens vitoriosos. Eles usaram aquilo que Deus tinha posto na mão deles, eles fizeram o melhor para Deus, eles não mediram esforço, eles não mediram sacrifício, eles mergulharam de cabeça no projeto de Deus, eles não se contentaram em fazer relaxadamente, eles fizeram tudo com excelência. Com excelência. Será que nós temos feito com excelência para Deus? Eu bati um papinho essa tarde com a irmã Salete. A gente estava conversando sobre essa coisa de servir a Deus. Eu disse, irmã Salete, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz com excelência. Tudo. Está piscando essa luz hoje, não está? Será que vai chover? Estamos falando de chuva, né?
Não, mas o calor que está fazendo, meu irmão, ó aqui, vem água por aí. Eu dizia para a irmã ali, eu dizia, olha, se me mandavam varrer, eu dizia, como é que varre? Qual é a melhor vassoura para varrer? Eu queria ser o melhor varredor. Eu comecei a trabalhar como servente de fábrica. Eu fui o melhor servente. Eu admitia que alguém fosse tão bom quanto eu. Melhor do que eu não admitia. Não, eu vou fazer o melhor. Eu não esperava a chefe mandar. Eu já enxergava lá na frente. Eu não esperava meu chefe dizer, vem cá, Magno. Você não viu não que dali está sujo? Ih, caramba, é mesmo, ó. Você não viu aquele pedaço de ferro ali? Vai lá, tira ali. Eu não esperava. Se o chefe saía para procurar, ele dizia, meu irmão, ô servente competente. Ô servente competente. Eu já me antecipava. Eu fazia coisas que ele ia mandar eu fazer no dia seguinte. Quando chegava no dia seguinte, olha, vem cá, vamos começar limpando aquele galpão lá, onde a gente fez aquele trabalho. Já está limpo. Hã? Limpei ontem. Você já limpou? Já. Por isso que as portas foram se abrindo para mim. Tudo que eu fiz com excelência. Tudo. E na época, eu não tinha o conhecimento de Deus que eu tenho hoje. Agora imagine hoje que eu tenho o conhecimento de Deus. Como eu lido com pessoas na nossa igreja, que só faz as coisas no empurro. Você tem que ir empurrando, sabe? Isso dá um desgaste muito grande, meu irmão. E é para Deus que a pessoa está fazendo. Você tem que estar cobrando, você tem que estar ensinando, você tem que estar exortando, você tem que estar catucando o cara, sabe, senão não anda. Tem que se servir a Deus com excelência. Aquele projeto que Deus colocou nas tuas mãos, faça, meu irmão. Mesmo que você tenha que fazer o sacrifício que tiver que fazer. Coloque toda a sua alma naquilo. Coloque todas as suas forças, toda a sua energia, toda a inteligência, toda a tua capacidade e faça aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos, bem feito. Bem feito em nome de Jesus. Amém? Porque a palavra diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente. Se você é um diácono, seja o melhor diácono. Você é um ministro, seja o melhor ministro. Você, pastor, eu sou apenas membro da igreja. Seja o melhor membro. Seja exemplo para os outros. Para os outros olhar para vocês, puxa, que maravilha, né? Aquele irmão ali não falta cultos. Olha, terça-feira ele está na igreja, quinta-feira ele está na igreja, domingo de manhã ele está na igreja, domingo à noite ele está na igreja. Ele leva a sério as determinações de Deus. Deus manda que a gente não deixe de congregar, ele não deixa de congregar. Por isso que eu disse, se Deus mandasse hoje, a maioria dessas pessoas que se dizem cristãs, fazer a arca, ia sair uma jangada. Não, 300 côvados é demais. Não, para que vir terça noite e quinta também? Isso é coisa do pastor. Não é possível, para que não há essa necessidade. Para que guardar o dia do Senhor? Eu já vim de manhã, para que eu vim à noite? E por acaso eu escrevi alguma Bíblia? Como é que é coisa do pastor? Fui eu que escrevi? Que tem que guardar o dia de descanso? Ou foi Deus? Hã? Foi Deus ou fui eu? E por que que todos vocês, tem muitos de vocês que não obedecem? Não, Deus mandou fazer com a tábua de cipreste. Não, Deus é um cara engraçado, né? Às vezes até é. Né? Porque Deus é um Deus que tem bom humor, né? Mas tem gente que diz assim, não, Deus, para que tábua de cipreste? Eu vou usar essa madeirazinha aqui fajuta, vai gastar muito menos, eu não vou precisar gastar tanto dinheiro. Aí faz. 2 meses que a água estivesse navegando, meu irmão, Noé está rachando tudo, Noé. Vai afundar, vai morrer você, sua mulher, seus filhos, os maridos das tuas filhas, as esposas dos teus filhos, os animais, vai tudo por água abaixo. Acabou o projeto de Deus. Já imaginou se ele fizesse assim? Imagine. Noé, você vai colocar na arca 2 animais de cada espécie, assim, assim, assado. Tá bom. 300 côvados. Não, 300 côvados também é muito exagerado isso aqui. Eu acho que Deus se enganou.
não há necessidade de uma coisa tão grande. Vou fazer apenas com 100 côvados. Aí quando chegasse aquele monte de animal, que Deus deu ordem aos animais. Bora! Se apresenta lá Noé. Girafa, se apresenta ao filhote de girafa, com aquele pescoço. Seu Noé, Deus mandou me apresentar a você. Bora, seu leão, se apresenta o leão. Sabe o que eu acho engraçado? É que os animais obedecem, os homens não obedecem. O animal irracional, bora, se apresenta lá. Todos eles se apresentaram. Pois não, senhor, amém, amém. Os homens, Deus manda, e eles ficam dando desculpa. Não é uma coisa interessante isso aqui? Aí chegasse aquele monte de animal, Noé, bora entrando. Senhor, tem alguma coisa errada. Só deu para botar 30%. Olha o que está do lado de fora ainda. Ué, por que deu errado? Eu acho que o senhor calculou errado. Não, eu não calculei errado. Você fez errado. Você não fez o que eu mandei. Muitas vezes acontece coisa na vida das pessoas por isso. A pessoa espera ser bem-sucedida, espera que Deus abra a porta, espera que os seus sonhos se tornem realidade e de repente dá tudo errado. Aí, poxa, Senhor, eu estou indo à igreja, eu estou orando, eu estou louvando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Por que está dando errado? Por que as coisas estão dando para baixo? Por que eu sofri um prejuízo grande? Por que eu estou vendo meu patrimônio ser dilapidado? Por que as portas estão se fechando? Por que eu estou passando um sufoco desgraçado? Eu acho que o Senhor não está sendo muito leal comigo. O que está havendo, Senhor? E Deus, o que está havendo é que você é um desobediente. Deus não tem compromisso com desobedientes. Não se iludam, não se engane. Ou você obedece e vê Deus se manifestar na tua vida, ou você não obedece e vai receber de Deus disciplina violenta na tua vida. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Aos que me honram, eu honrarei. Os que me desonram, eu desonrarei. Serão desmerecidos, acabou a história. É assim que Deus funciona, meu irmão. Você acha que Noé honrou a Deus ou desonrou Deus? Honrou? Como é que você sabe que ele honrou? Pela obediência. Pela obediência. Olha, esse homem honrou a Deus. Maria e José, honrou a Deus ou desonrou a Deus? Como é que vocês sabem que eles honraram a Deus? Pela obediência. Correram risco? Correram risco. Tiveram que fazer sacrifício? Tiveram que fazer sacrifício. Mas hoje, estão aqui na Bíblia para servir de exemplo para cada um de nós. Amém? Por isso, irmão, Deus só pode contar com quem tem uma fé genuína, uma fé verdadeira. Qual é a fé que você tem? A fé verdadeira ou a fé made in Paraguai? Porque tem uma fé aí na praça fabricada no Paraguai, que faz a pessoa crer em sal, crer em óleo, que faz a pessoa desobedecer a Deus e acha que compensa a desobediência com sacrifício de tolo, com jejum, com vigília, com o joelho no chão. O cara não obedece nada que Deus manda, não dá a mínima para Deus, mas diz, mas eu jejuo toda semana. Onde é que está na Bíblia que Deus está querendo sacrifício? Não, a Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Obediência, obediência. Amém? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.